Olá, vlog! Eu nunca sei como começar os vídeos, então eu sempre começo eles de uma forma diferente. Mas enfim, passando hoje aqui nesse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre faturamento, sobre o que é fazer aquilo que você ama e também sobre a volatilidade do trabalho artesanal. Se você é autônomo assim como eu, talvez você se identifique com algumas coisas que eu vou falar por aqui hoje. Tô aqui também trazendo um vídeo de produção, né? Estou aqui produzindo uma peça nesse momento que eu tô falando e no vídeo é outra peça que eu estou produzindo. Então eu tô sempre mexendo com alguma coisa. Voltei do trabalho hoje, no caso da farmácia, né, que eu ainda tô trabalhando. Trabalho até dia 30, tá acabando já. Mas retornei aqui, era 4h30. Passei no mercado, comprei algumas coisas que eu precisava e cheguei em casa, tomei meu café e já fui produzir, porque eu tenho bastante peças para mandar nessa semana que vai entrar. Então eu preciso logo dar um andamento aí, principalmente nos produtos que são feitos de biscuit, porque eles têm, né, o período de secagem, então é desse jeito. A gente não pode deixar a peteca cair, tô sempre pensando isso comigo mesma. Tem dias que a gente não acorda animado, tem dias que a gente acorda assim, sem ânimo mesmo, né? Mas não, a gente tem que se colocar pra cima, tem que fazer acontecer. Principalmente se você faz trabalho por conta, né? E então você sabe fazer isso. É só você, é o seu talento. Mas enfim, gente, sobre dinheiro. Que eu não trouxe esse assunto aqui ainda, porque é uma coisa que eu ainda tô entendendo, sabe? Tô buscando entender dentro do meu trabalho artesanal. Os lucros que eu tenho hoje, eu já tenho mais noção do que eu tinha antes, né? Quando eu iniciei. Na verdade, quando eu iniciei, eu não tive lucro nenhum. Eu falei pra vocês, né? Eu vendia produtos por um valor muito baixo, então eu considero que no início não tive lucro. E talvez isso de fato seja importante, porque você tem que começar a vender, né? E é difícil você começar a vender quando você não tem história dentro da Shopee ou dentro de qualquer outra plataforma. Quando você já possui uma, uma cartela ali, né, de seguidores ali no seu perfil, você já tem avaliações na sua loja, pessoas já compraram do seu produto, você tem fotos, você tem registros daquilo ali, é diferente de quando você está iniciando, porque quando você está iniciando, você não tem nada, basicamente. Você não tem nada e é importante começar desse nada, sabe? Hoje eu olho para quando eu iniciei com 0 seguidores lá dentro da Shopee e hoje eu tenho aí na faixa de 800. Para algumas pessoas pode parecer pouco, mas para mim, que eu acompanhei desde o início a minha lojinha crescer, a minha lojinha andar, né? Então, para mim isso é muito. E eu tenho fé, acredito em Deus que eu vou ainda crescer muito mais. A gente tem que ter um pouquinho desse olhar, né, de olhar para frente, de olhar para o alto, mas de entender que a gente veio de baixo, né? Para que a gente consiga então valorizar cada passo, cada conquista. E é isso, gente, um conselho que eu dou para vocês. Comemorem cada conquista de vocês. A primeira venda, comemorem mesmo. Fala, não, agora eu consegui, eu vou dar o meu melhor para que as próximas vendas sejam feitas rapidamente, ou então para que aconteçam simplesmente, né? Muita gente desiste no meio do processo porque não vê resultado de imediato. Já trouxe um vídeo aqui falando para vocês sobre insegurança e isso tá dentro também da insegurança. São pessoas que talvez não acreditam muito no seu potencial, mas eu falo para vocês que no início vocês provavelmente não vão ver resultado. Vocês têm que entender como a Shopee funciona, ou sei lá onde vocês trabalham ou pretendem trabalhar, seja até mesmo loja física, sabe? Você tem que entender o seu cliente, o seu nicho, qual que é o seu nicho, estudem.
Estudem, estudem muito, porque o estudo ele leva vocês aonde vocês quiserem. E o meu estudo, no meu caso, além de, claro, acompanhar, né, pessoas que já estão nesse ramo há muito tempo, que sabem mais do que eu gosto de acompanhar pessoas que têm mais conhecimento que eu. Porque se eu acompanho pessoas que estão ainda na minha fase aqui, né, que eu me considero um pouco iniciante, se eu acompanho só essas pessoas, eu vou continuar aqui nesse lugar. Então eu preciso observar como as pessoas que estão lá na frente, elas estão trabalhando, né? Como que elas atuam dentro do mercado, como elas fazem para se destacar também. E muitas pessoas, gente, não vão dar o nome da loja, não vão falar o que vendem. Isso não é o foco, porque você não vai vender o mesmo produto que elas, mesmo que venha ali do mesmo fornecedor, talvez a qualidade ali não seja igual, então você não pode se basear no produto das pessoas, mas e sim em como elas fizeram acontecer, sabe? Quais foram as estratégias que eles usaram, porque eles contam isso pra gente, né? Hoje em dia existem cursos que nos ajudam a movimentar mesmo a nossa loja, que nos ajudam a ter esse olhar, né? A ter essa visão de empreendedor. Como você sair do zero, né? Como é que eu saio do zero para conseguir a minha primeira venda? Estuda, faça suas fotos, observe, analise, veja como se fosse uma terceira pessoa ali. Será que eu compraria o meu produto? Será que eu, observando esse anúncio, teria interesse em comprar, em adquirir esse produto? Será que ele tem a qualidade que o meu cliente merece, que o meu cliente precisa? Porque dentro da plataforma você tem que entender a necessidade do seu cliente. Seja ali de uma peça de roupa, um produto personalizado, que seja artesanal, ele precisa daquilo. E ele precisa daquilo, precisa que seja um produto ok, precisa que seja um produto que atenda às expectativas dele, porque sim, você precisa de avaliações. Você não vende direito se você não tiver boas avaliações, se você tiver um produto que está lá com 2 estrelinhas, né? Então, faça acontecer. E sabe, voltando ao assunto, né, de dinheiro, de finanças, no início eu não sabia como gastar, então quando eu recebia o valor ali na Shopee, eu imediatamente investia, mas não em produtos para loja, eu comprava coisas para mim. E um conselho que eu posso dar para vocês é que pelo menos no início, gente, não gastem com vocês. Entendam como se esse dinheiro não é meu, sabe? Esse dinheiro é da loja, esse dinheiro é do meu empreendimento. Então eu vou empreender, ou às vezes em materiais novos, se você é artesão, artesã, ou então em produtos, né, diferentes, porque trazer produtos diferentes para a loja, se você trabalha com revenda, é muito importante. Talvez o produto novo que você traz hoje, ele supere o produto que você vendia antes. Então você precisa ter essa noção, a noção de ter estratégias mesmo, né? Criar estratégias que funcionem para você. Você nunca vai saber o que funciona para você sem antes testar. Talvez o que funciona para outra pessoa, para outro vendedor, não vai funcionar para você. Depende muito do lugar onde ele trabalha, do produto que ele vende, de como ele vende esse produto. Então, cada um tem que fazer o seu. Eu vejo muito hoje pessoas que copiam, né, imagens dos outros. Hoje mesmo estava assistindo uma vendedora aqui da Shopee que ela estava muito chateada. Disse que o Natal dela foi totalmente péssimo porque ela passou o dia estressada com isso. Então, são coisas que nos prejudicam muito. Porque qual a necessidade, né, de você ir lá e roubar a foto de alguém, de um trabalho que demorou para ser feito, foi criação daquela pessoa, você tomar isso dela é totalmente errado. Então, falo uma coisa para vocês, isso porque já aconteceu comigo. Quando vocês começarem, já comecem pensando na sua foto, no seu anúncio, na sua descrição. Se você tem dificuldade para criar um título, para criar uma descrição do anúncio, colocar os detalhes, joga ali no ChatGPT, isso não tem problema nenhum, tá? Ele vai te dar um modelo que você pode colocar e você pode acrescentar coisas que vêm de você, né, que são suas. Isso tudo faz a diferença no seu anúncio. Você não sabe o quanto que isso ajuda você a vender, você ter essa característica única sua de vendedor, que o seu produto seja único, que ele seja singular, talvez.
que não seja igual o de todo mundo. E bom, eu sei que quando você começar a receber ali seus primeiros dinheiros da Shopee, você pode agir de forma impulsiva, pode querer gastar com algo que é seu. Você fala, não, eu trabalhei pra isso, eu mereço, então eu vou comprar aquela blusinha. Falo porque eu era assim, tá, gente? Então, faça o seguinte, pelo menos, crie uma caixinha, minha loja, né, meu negócio, e coloque lá pelo menos 80% do valor que você está recebendo. Coloque lá porque dali a pouco os seus produtos vão acabar. Você vai ter dinheiro para repor o estoque? Quando suas vendas aumentarem, como você vai comprar isso? Existe o frete, né? Se você é revendedor, existe o frete, existe o custo do produto, materiais para embalagens. Então, tudo isso vale, tudo isso conta, né? Então, pense se aquilo que você vai gastar, ele vale o tempo que você usou para trabalhar naquela peça. Eu, por exemplo, levo um dia inteiro para fazer um Funko Pop, e ainda depois leva mais tempo ainda para secar. Então, como eu gasto o valor, né, dessa peça? Eu gasto com besteira, com coisas que não me tem lucro nenhum depois, não me tem retorno. Eu sei que o lazer, ele é muito importante, gente. Não tô dizendo que vocês não podem se divertir, sair, fazer aquilo que vocês gostam. Mas nós temos que ter um pouco de cuidado. Eu acho que essa é a palavra. Ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente consome, com o dinheiro que a gente traz, né? De lucro da nossa loja. Tudo que a gente compra, tudo que veio, fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, ele tem que ter uma utilidade na nossa vida. Tudo. Eu já fui, assim, muito chamada de muquirana. Ah, não vou sair esse final de semana, gente, eu não posso, tô sem dinheiro. E aí, as pessoas, elas julgam, sim, talvez vocês sejam um pouco julgados. Mas não faça algo que talvez você vá se arrepender depois, tá bom? Isso dói, a dor do arrependimento ela dói porque quando você se vê na situação de não ter estoque, de não vender, isso é muito sério, gente, você não vender por não ter estoque. Você perde a visibilidade dentro da plataforma. A Shopee, ela tira de você o direito do frete grátis ao cliente. E eu tive com o frete grátis retirado da minha loja esses dias e assim, é uma coisa tão triste porque você vê que as vendas caem absurdamente, você praticamente não vende nesse período. E aí vem a frustração, vem muitas coisas assim, muitos pensamentos, sabe? Te deixa triste, te deixa abalado, então faça o que eu tô falando, crie uma caixinha para sua loja, coloque pelo menos 80% ali do valor que você recebeu nela, para que isso fique somente para a loja, para aquilo que você precisa para a loja e não para você. Entenda como se esse dinheiro não pertencesse a você, sabe? Porque lá na frente, quando você tiver resultados mais significativos, você vai sim poder desfrutar de tudo isso, poder aproveitar a vida de uma forma diferente, mas o agora, ele tem que ser um pouquinho árduo, sim. Tem que ser um pouquinho difícil agora para ser um pouco mais fácil lá na frente, entende? Ter essa visão do depois é muito importante. Algumas pessoas falam que preferem aproveitar o hoje, que a vida é curta, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas é justamente por não saber o dia de amanhã que a gente tem que dar o nosso melhor hoje, sabe? Onde você quer estar daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos? A gente não pode pensar somente no lado negativo das coisas, né? Tudo que fazemos hoje reflete onde vamos estar amanhã. E falo isso com responsabilidade mesmo. Vocês podem voltar aqui daqui um tempinho e falar comigo, nossa, é verdade, você estava certa. Porque é verdade, gente, não tem muito o que fazer. Principalmente se você mora aí no Brasil, você sabe como que tá as coisas. Tudo anda muito caro, você não consegue juntar dinheiro, tá frustrado. Talvez seja alguma coisinha que você tem que fazer no seu trabalho que vai mudar tudo, entendeu? Ou nem necessariamente no trabalho, na sua vida pessoal. Se você sai demais, se você gasta demais, então o problema não é o quanto você recebe, é como você gasta o valor que você recebe, né? E é duro de entender isso. Custei entender por que eu não estava conseguindo juntar dinheiro, o que estava acontecendo, para onde estava indo. Mas se você coloca na ponta da caneta todo o valor que você gasta,
E parece um pouco doentio, né? Você falar assim, ah, vou colocar no papel até uma balinha que eu comprar. Vai sim. Porque é tipo beliscar várias coisas durante o dia quando você tá de dieta. Parece que não, mas isso faz uma diferença absurda no final, né? Então, tomem muito cuidado em relação a isso. Vocês vão ver que faz total diferença se você consegue administrar melhor o seu dinheiro, se você saber exatamente quanto entra por mês e quanto sai por mês, quanto você gasta. Quando você começa a ver valores, a observar, analisar isso, você consegue virar essa chavinha na sua cabeça. Bom, pessoal, esse foi o papinho furado de hoje. Eu creio que de alguma forma ou outra eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor, né, como lidar com o seu dinheiro dentro das suas vendas. Não vou falar dentro da Shopee, mas eu sei que tem gente que vende em muitos outros lugares, né? Mercado Livre, existem muitas outras plataformas onde você pode vender. Mas para quem está começando, eu sempre falo que a Shopee é um bom lugar. Ela te dá uma visibilidade muito boa, você tem um bom alcance, né, dos clientes. E o importante, além do dinheiro, é você fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você ama, porque não tem nada melhor do que você acordar, tomar o seu café e falar, nossa, mais um dia. E não, nossa, mais um dia. Eu tô saindo da farmácia agora e assim, existiam momentos sim que eram muito bons e tudo mais, mas não era o meu lugar. Eu me sentia assim, um pouco deslocada, não era o meu lugar e eu demorei a ver isso. Mas eu precisei passar por isso para entender que o meu caminho era outro. Então, faça aquilo que vem do seu coração, aquilo que você gosta, aquilo que você mais ama, porque isso sim vai te deixar feliz, mesmo que no início seja difícil.